Boa noite a todos. Vamos pegar a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Nós estamos na nossa série Família, uma instituição de Deus. Terceiro episódio, o lar cristão e seus respectivos papéis. Capítulo 5, nós vamos iniciar no versículo 22. Repare aí na sua Bíblia, que tem um título que diz assim: Deveres no casamento. As pessoas acham que é direitos. Então nós preocupamos muito com o nosso direito e pouco com os nossos deveres. Seja diante de Deus, seja diante dos papéis que nós assumimos em casa. Vamos dar início à nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seu próprio corpo, ou seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do mesmo corpo, da mesma carne e dos mesmos ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Versículo 6. Vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então nós vamos falar nessa noite os papéis e as responsabilidades que nós temos como seres humanos, filhos de Deus. Quando você olha lá no Jardim do Éden, o primeiro papel que nós encontramos do Adão foi como filho, não é verdade? Ele era filho de Deus ali naquele jardim. Isso mostra que o primeiro relacionamento do homem é com Deus. Depois o Adão recebeu a sua esposa, não é verdade? E depois ele se tornou pai. Então os nossos papéis na nossa vida, ele começa por filhos, depois, se for um lar cristão que segue a palavra de Deus, depois do papel de filhos, nós nos tornamos esposos e esposas e depois pais. Agora nós vamos falar sobre esse capítulo, e é importante que você note na Bíblia desde o início, talvez semana que vem nós vamos falar de exemplos entre irmãos, depois sobre pais nessa questão, sobre mães, mas mostra para nós que os primeiros frutos são quando as pessoas são filhos, porque bons filhos
tornam-se bons pais e bons esposos. Vamos começar por capítulo 6, versículo 1, porque o primeiro papel do homem aqui neste mundo, né, da criança é ser filho, não é verdade? Nós nascemos e nós somos filhos. Diz assim o versículo 1 ao versículo 3 da palavra de Deus: vós, filhos, obedecei, né, sedes obediente aos vossos pais, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vai bem e viva muito tempo sobre a terra. Quando eu fui escrever esse estudo aqui, meditando na palavra de Deus, nesses versículos, a primeira pessoa que você pensa por uma questão positiva é Davi, né? Davi, ele foi uma pessoa que ele serviu, ele foi obediente ao seu pai. Não é porque ele estava lá no campo, lá cuidando das ovelhas do seu pai, que ele ia fazer de qualquer forma. Não. E quando você olha para a vida de Davi, se cumpre a palavra de Deus. É um mandamento com promessa. Tudo foi muito bem na vida de Davi, porque desde cedo ele aprendeu a obedecer ao seu pai e à sua mãe, né? E ele teve muitos anos de vida e muitas coisas boas diante de Deus. Davi foi um homem que ele tinha o privilégio de acordar de manhã e no templo lá, e se ele quisesse, ele ia lá ver a arca da aliança, por exemplo. Mas nós também temos outros filhos, como por exemplo aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, por isso não receberam essa promessa, como por exemplo Sansão. Nós vamos falar do Sansão essa noite. Ele teve a sua vida ceifada, ele não obedeceu nem os seus pais e nem a palavra de Deus. Agora olha só que interessante, no versículo 1, a primeira ação que a Bíblia nos apresenta aqui é a questão da obediência. Olha só: vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor. É interessante, né, que a primeira ação do homem foi a ação que Adão não tomou, desobedecendo a Deus, e caiu. Então você vê a natureza aqui do homem, o que Deus mostra para o pai, para o filho, e aquilo que aconteceu no jardim é o mesmo princípio. Quando nós aprendemos a obedecer, as coisas vão muito bem na nossa vida. Essa palavra obedecer no hebraico, o hebraico ele é uma raiz muito limitada nas palavras, né? Eu estava vendo um estudo, por exemplo, se você pega o que foi escrito em hebraico, tem quase 100 mil palavras em inglês, e em hebraico tem apenas 8 mil. Mas essa palavra, ela quer dizer, né, obediência, ela está ligada a um termo na sua raiz que é ouvir e submeter. Então, quando eu obedeço a palavra dos meus pais, né, enquanto eu ainda estou como filho na casa dos meus pais, ou eu obedeço a Deus, eu ouço a voz e me submeto. E em Êxodo, no capítulo 24, pode abrir a sua Bíblia no versículo 7, olha só essa questão da tradição da obediência. Os filhos que obedecem vão ser o quê? Abençoados. É o mesmo princípio de Adão. Adão caiu porque ele não obedeceu, ele não ouviu e não se submeteu àquilo que Deus disse. No capítulo 24, versículo 7, diz assim: e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e lhes disseram: tudo o que o Senhor tem nos falado, faremos. E a minha tradução aqui traz como obedecemos, mas ela traz faremos e ouviremos numa outra tradução. Então ouvir, então faremos, ela está no mesmo termo da obediência, nessa questão que significa obedecer e se sujeitar à autoridade de Deus ou dos pais. Agora, junto com esse versículo, a obediência, ele é acompanhado de uma outra palavra, né? Você que ainda é filho, entenda isso que Deus está falando. Agora, você que já casou, você também tem que entender isso, porque serve diante de Deus. A palavra obediência, ela segue uma palavra posterior, depois da obediência, justo, aquilo que é certo. Olha só, versículo 1, sede, pode voltar lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 1, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é o quê? Isso é justo. Quando você olha na palavra de Deus também, a palavra justo significa de direito, de retidão, aquilo que traz ordem, um bem comum, né? É justo. Os filhos devem a vida ao pai.
a mãe. Olha quantas coisas os nossos pais e as nossas mães abriram em favor de nós na nossa vida. E é assim que acontece no lar cristão. No lar cristão, a base do lar é sempre o quê? O amor, que é um atributo que nós vimos nos 2 primeiros episódios. Por isso os filhos, eles devem o quê? Respeitar os pais. Olha só o versículo 2. Honra o teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos devem ter essa consideração, tratar bem os pais, se sujeitar às autoridades do pai e da mãe. Por quê? Porque eles estão embaixo do quê? De uma missão também. A missão, não vamos esquecer, do pai, de líder, de chefe, nós vamos falar, é levar a sua família imaculada, cada vez mais parecida com Cristo para Deus. E os filhos precisam aprender a se submeter. Um bom filho, ele vai ser um bom esposo e vai ser uma boa esposa, vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe. Você que ainda não tomou essa decisão, que não é casado, você pode olhar. Geralmente não tem como errar. Os bons filhos são os bons maridos e os bons pais para a sua geração. Então o filho, ele não gasta, por respeito a honrar o pai e a mãe, ele não gasta dinheiro do pai e a mãe à toa. Tem gente que o pai paga uma faculdade, paga uma escola e a pessoa não estuda. Isso não é honrar o pai e a mãe, né? Se a sua mãe, Claudinho, por exemplo, te dá um short, uma camiseta, compra material de escola, você tem que honrar ele, você tem que ir para a escola e estudar, porque isso vai te fazer o quê? Versículo 3, vai te fazer bem na sua vida. O bom filho, ele trabalha em casa, ele faz os afazeres da sua casa, ajuda na manutenção da instituição, porque tem muitos filhos que eles são portadores de brigas de dentro de casa. Já viu pai e mãe brigando por causa de filho? Então o filho, numa certa idade, ele não pode tratar as coisas com rebeldia, ou ser antagônico às suas ações referente àquilo que a mãe e o pai pedem em casa. Porque, vamos lembrar mais uma vez, o pai e a mãe também têm uma missão aqui para cumprir neste mundo. Porque nós vamos chegar numa questão que é assim, de quem que é a família? Quem que manda em casa? É o pai ou a mãe? Né? E Deus vai dar uma resposta para nós nesses textos. Mas é importante você entender, como filho, que agir da forma correta vai trazer um bem para você. Tem coisas que não tem como explicar. Como é que você vai explicar, né? Às vezes o pai e a mãe ficam doentes, você precisa sair do serviço ou diminuir as horas de trabalho, vai cuidar do pai e da mãe, vai ter que às vezes gastar recurso financeiro, às vezes gastar o tempo, a saúde. E como é que a vida da pessoa, às vezes depois daquela provação, daqueles cuidados, a vida da pessoa melhora? Quantos exemplos nós temos assim na palavra de Deus? Quantos exemplos nós temos na nossa vida? Então os filhos, eles não podem agir com agressividade, com menosprezo, indiferença com o pai e com a mãe. Você está entendendo, Natan? Você está entendendo aqui que a Dura aqui está brava hoje? Você está entendendo? Às vezes o pai e a mãe falam assim, volta às 11 horas. Por quê? Porque no outro dia, às vezes é dia de ir para a escola bíblica, trabalhar, buscar criança. Ou no outro dia é dia de estudar, né? Preto no branco, tem que trabalhar, tem que estudar. A pessoa está cansada, a pessoa não está pensando no futuro dela. Mas o pai e a mãe, eles são vigilantes. São pessoas que amam os filhos e querem que os filhos vivam de uma forma diligente. Porque tudo é colocado no seu tempo. Então olha só o versículo 3, para um filho crescer como pessoa, ele precisa aprender a ser um bom filho. São pequenas responsabilidades que traz ali no pouco, que traz o muito, como a Bíblia nos ensina. No final do versículo, no versículo 2, no versículo 3, olha só o que a Bíblia diz, já entrando no papel dos pais, né? Essa questão do pai tá ali com os filhos, de cuidar dos filhos, nós vamos entrar no versículo 4, mas os filhos têm que entender essa obrigação que o pai tem diante de Deus. Porque numa casa, mesmo que seja a baixo custo, né? Porque tem uns aí que reclamam, falam, não, eu fui criado para minha mãe e meu pai, mas eu fui criado a baixo custo, né? Sabe como é que é, né? Tem uns que falam, você tem que ouvir essas coisas ainda e fica quieto, né? Mas o maior investimento que tem numa casa é para os filhos. Porque o compromisso do pai é com Deus, porque quando os filhos são cuidados e eles crescem, eles vão formar novas casas, novas instituições para honrar e glorificar a Deus. Então o tempo do pai, até porque isso é do pai e da mãe, né? Essa obrigação que Deus deu, no versículo 4 nós vamos ver, para os filhos é muito bom esse tempo.
Porque a responsabilidade está sobre os pais. Se o pai tiver que trabalhar ou não trabalhar, tiver que ir ou não, os filhos estão lá comendo, estão vivendo, não é verdade? Agora os seus pais gastam tempo, disposição, dinheiro. Às vezes o pai não tem nem condição, às vezes compra as coisas para o filho para dar. E o melhor pai não é o que faz isso não, a Bíblia não trata dessa forma. Mas às vezes o pai está com o tênis furado, calça rasgada, mas vai dar um tênis para o filho ir para a escola. Às vezes compra um material, não é verdade? Às vezes compra alguma coisa para crescimento do filho. Então olha só, a maioria dos recursos de um lar cristão são investidos no filho, na criação. Ensina a criança no caminho que se deve andar, que quando ela crescer ela não vai se desviar. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Porque o teu pai, jovem, que está aí ouvindo, né? O teu pai, vamos lembrar que ele está embaixo de uma consequência. A responsabilidade dele é trabalhar para sustentar a sua família. Então ele vai ter suor, ele vai ter dor ali no corpo dele, ele vai querer ter um lar te proporcionar, ou você quando for pai, você vai querer fazer isso pelos seus filhos, dar uma estrutura emocional ali para a família, de segurança, mas principalmente o pai cristão, ele vai querer, jovem, que a sua vida espiritual floresça, para que você possa formar uma nova família. E as coisas geralmente ocorrem bem. Quando a gente cria os nossos filhos na casa de Deus, eles crescem e as coisas acontecem de uma forma muito boa para a palavra de Deus, como nos mostra, né, para a nossa vida. Para a instituição família, que não é nossa, pertence a Deus, cada vida pertence a Deus. Mas chega um tempo em que o jovem, ele começa o quê? Ele começa a ter acesso ao mundo. E ele começa a ter poder para tomar as suas decisões. Então, geralmente, são 3 coisas que fazem os jovens desobedecer a palavra dos pais e desobedecer a Deus. Sai debaixo da graça e da bênção e vai para o mundo como filho pródigo colher os frutos das suas escolhas. Quando um jovem chega numa idade de trabalhar, ele está preocupado em arrumar um emprego, às vezes estudar. Ele não está muito preocupado em escutar os pais. Mas os pais conhecem as pedras, conhecem os tropeços, né? Esses dias a gente estava discutindo lá, né, falando sobre o que a Renata ia fazer, né, de especialização, né? E a preocupação era assim, vai ser pediatra. Tudo bem, pessoa que é pediatra, o que acontece? Não tem hora, né? O telefone toca meia-noite, 2 horas, a criança está doente, não tem paz, né? É plantão, se não aparecer outro médico tem que ficar lá, né? Então é uma preocupação. Então os pais tentam instruir, olha, eu te conheço bem, para isso, essa especialização talvez não seja para você, pelo seu perfil. Acontece isso. Mas os filhos às vezes não escutam, né? A outra preocupação era o que? Eu vou fazer. Esqueci o que foi fazer? Vai? Mas o que ela está fazendo em Bauru? Dermatologia, esqueci, olha só, né? É uma área boa, mas vai para onde? Para onde que vai? Né? A gente conhece, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que sempre está com os cuidados da coisa de Deus, está sempre com a família. Onde que tem? Marília não tem, a preocupação do pai. Mas às vezes o filho não está nem um pouco preocupado com essas coisas, né? Mas graças a Deus que a decisão foi tomada em cima de questões espirituais. Então os filhos, quando arrumam uma profissão, vai estudar alguma coisa, eles não estão muito preocupados com isso. Quem se preocupa muitas vezes é os pais. Falou de fazer vestibular, né, irmã Carmen? Cabeça da gente já pira, né? Porque o pai está vendo coisa que o filho não tem nem entendimento. Aí uma outra coisa é que o filho quer começar a trabalhar. E ele começa. Ele arruma um emprego, só que ele está preocupado assim, como é que vai ser, quanto ele vai ganhar, como é que ele vai gastar. Ele não está muitas vezes, o filho, por exemplo, preocupado com as condições de ambiente de trabalho, os costumes da empresa, a liberdade, o ir e o vir, o que ele pode comprar, né? As pessoas então, quando chegam nessa idade, e elas já têm alguma condição para tomar decisão, muitas vezes elas fazem algumas coisas que elas não estão preparadas e que elas não entendem. Até que chega o momento da pessoa, de um filho, tomar um relacionamento afetivo. Aí a pessoa vai lá, escolhe uma pessoa por aparência e às vezes se sente deslumbrado porque vê uma pessoa, não conhece. O Sansão foi assim.
né? A pessoa às vezes é descolada, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com espiritualidade, nem com a pessoa, mas a pessoa às vezes toma a decisão, entra num relacionamento, e aí o que acontece? A pessoa quebra essa questão da obediência, a questão da bênção que vem através disso, que Deus dá para os filhos, e aí a vida começa a já não ir tão bem, e isso vai se apresentando durante os anos, até então que ela toma uma decisão de casar, de ser mãe ou de ser pai, que é assim que os nossos filhos fazem, e infelizmente as pessoas se esquecem de Deus, porque elas deixam de ir para a casa de Deus, de servir ao Senhor. Se a gente for pegar um exemplo, por exemplo, nós temos o Sansão. O Sansão ele não foi uma pessoa comum na Bíblia, ele foi uma pessoa ungida por Deus. Abra lá em Juízes, no capítulo 13, ele foi uma pessoa que ele foi separada de Deus para o ministério. Ele era um juiz de Israel, né? Então ele não é uma pessoa comum. E aí o que acontece? Juízes, depois de Números, né? Você vai encontrar aí os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, aí você vai encontrar Josué, você vai encontrar Juízes. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que eram maus aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu-os e entregou na mão dos seus inimigos por 40 anos dos filisteus. E aí então vem uma promessa, nasce esse menino, versículo 24 e versículo 25 diz assim: e depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Claro, Deus sempre vai abençoar um lar cristão. Vai abençoar os nossos filhos. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quanto em quanto tempo para o campo de Moané-Dan, entre Zoar e Astaiol. Então o que aconteceu? Ele foi usado por Deus ali, quando ele era menino, o Espírito Santo vinha, como a Bíblia nos fala, e ele cresceu conhecendo a palavra de Deus naquele lar. Então ele foi um narizeu, ele foi uma pessoa separada por Deus para servir o Senhor, mas quando chegou nesse tempo que nós estamos falando, olha só o capítulo 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, e nem entre todo o povo de Israel, para que tu vás e tome mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque esta agrada os meus olhos. Vamos lembrar que aqueles campos verdes agradaram também os olhos de quem? Do sobrinho de Abraão, Ló. Então as pessoas decidiu. No caso aqui, o Sansão decidiu por vista, ele não decidiu por coisas espirituais. Ele já tinha uma idade que ele podia ir para um país, para o outro, trabalhar, ele tinha força, ele podia ganhar o seu pão. Então olha só, até um dia que no capítulo 14 ele tem uma escolha por vista, uma curiosidade que ele ficava andando no meio de filisteus, mas a Bíblia diz que a comunhão entre a luz e as trevas, isso não dá certo. Só que como é que você fala isso para um jovem até ele quebrar a cara? Ou como que você fala isso para um jovem se ele não quer ler na palavra de Deus? Porque quando o Sansão ele sai de baixo e desobedece o seu pai e a sua mãe, no capítulo 15, o que ele vai colher? Olha só o capítulo 15 aí, pode ver uns títulos que você vai encontrar. Ele vai começar a pôr fogo na seara por causa de briga. Ele vai ser uma pessoa odiada tanto pelos inimigos, pelos filisteus, como pelos seus próprios irmãos. Então os israelitas não aguentavam mais porque ele aprontava lá nos filisteus. Os filisteus vinham e descontavam no povo de Deus. Então eles amarraram ele para entregar para os filisteus. Ninguém gostava do Sansão. Até que um dia você vai olhando a vida do Sansão e fala assim: não dá para piorar. Não, ele já chegou no final do poço. Até então que um dia, na vida dele era o seguinte: de dia ele brigava contra os filisteus, à noite ele ia para um lugar e se deitava com as prostitutas. Aí você pode dizer: não, o ponto mais baixo que pode chegar a Sansão é com os ímpios lá, perdendo o seu propósito de vida, servindo a Satanás, né? Não, conseguiu piorar.
Ele conseguiu contar os seus segredos ali, que Deus tinha revelado ali, cortar o cabelo dele e ele foi tratado como escravo. Olha só como uma pessoa que é chamado filho da luz pode chegar a um ponto espiritual, pode chegar a um ponto de vida, até uma questão de sair mesmo da presença e da graça de Deus. Por isso os filhos hoje, eles não entendem. Eles só vão entender essa coisa, até que nós estamos falando aqui, quando eles forem pais. E quando eles entenderem o que é uma responsabilidade de cuidar de uma alma para Deus, até o ponto que essa alma seja entregue no altar de Deus e tenha condições de servir ao Senhor. Aí você olha a vida de Sansão, para terminar, uma pessoa que era para ser o filho da luz, né, ele se torna uma pessoa cega, inclusive espiritualmente, versículo 28 do capítulo 16. Então lá ele está como bobo, quando os filisteus pegaram, cortaram o seu cabelo, vazaram os seus olhos, ele já não enxergava mais nada. A Bíblia diz que ele ia para um moinho, ficava lá rodando aquele moinho lá, né, para moer os grãos ali, e quando os filisteus faziam festas, ele era usado como um palhaço. Ele ia para o palácio, e lá eles zombavam, porque eles reinaram sobre 40 anos sobre o povo de Deus, por causa dos pecados, consequência dos pecados. Até que um dia ele estava lá no templo lá, e de tanto ser humilhado lá, ele fez uma oração para Deus. Versículo 28, olha só a oração. Então Sansão clamou a Deus e disse: Senhor, peço-te que lembres de mim, e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que desta vez me vingue eu dos filisteus pelos meus 2 olhos. Olha só, muitos filhos pensam como Sansão. O Sansão não faz uma oração naquela condição para Deus assim: Senhor, me dê a força pela última vez para a sua glória, para que Israel seja livre. Esse era o propósito da vida dele. Não, o que ele diz? Senhor, para que eu me vingue. Mas ele está colhendo o que ele plantou. Quando ele diz pelos meus 2 olhos, ele não pensa nas escolhas dele. Muitas vezes a gente não pensa nas nossas escolhas. E aí as nossas escolhas, tem escolhas que vai afetar o resto da nossa vida. E aí como filhos nós não escutamos os pais. Mas o que diz lá em Efésios no capítulo 1 e versículo 3? Honra o teu pai, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vai bem, na onde? Na sua vida. Infelizmente os filhos não escutam os pais. Agora, sabe por que os pais falam para os filhos que os filhos obedeçam? Primeiro motivo talvez seja, é para que os filhos não cometam os mesmos erros que os pais. Os pais não querem que os filhos passem por problemas que se passou por não escolher obedecer a Deus e os seus pais. Essa questão de ser filhos também, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, obedecer como filhos é o primeiro estágio que você tem como pessoa para aprender a obedecer uma pessoa que está ao seu lado, que é o primeiro estágio, até o ponto que você na sua vida seja soberano e escolha as suas decisões, você continua obedecendo a quem? A Deus. Porque os bons filhos obedecem aos pais e não tem problema de obedecer o quê? Obedecer a Deus. Se a pessoa não obedece aos pais, você pode ver, geralmente ele vai ter problema de não obedecer os filhos. Em Provérbios no capítulo 20, versículo 7 diz: o homem justo leva a vida íntegra, quer dizer, uma vida correta diante de Deus. Ele está preocupado com a sua família. E aí diz assim, a continuação do versículo: como são felizes os seus filhos. Em Provérbios no capítulo 29, versículo 5, olha só a questão da correção, que vai falar no versículo 4 lá para nós. Mas em Provérbios no capítulo 29 e versículo 15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, esta é vergonha para quem? Para sua mãe. Então, quando a criança, ela não tem condições, porque ela não tem condições, que condições o André tem de servir a Deus? Que condição ele tem de tomar as decisões na sua vida? Nem a Ana, com 7 anos.
Então, quando você deixa o filho fazer o que quer, primeiro que você não cumpre um papel como pai. E segundo, que isso é um problema para a própria criança. A criança vai sofrer o resto da vida por não obedecer, por não respeitar autoridades. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Então, a fase mais fácil que tem de um ser humano neste mundo é quando ele é filho. Mas também não é fácil estar debaixo de uma missão, porque às vezes nós estamos falando de jovens, né, e de moças que não estão num lar cristão. Como que eu faço para obedecer meu pai e minha mãe? É uma questão que a Bíblia nos ensina. Por isso que você tem que ter discernimento e saber o que é certo diante de Deus e o que é errado. Se alimentar espiritualmente e buscar fazer a vontade de Deus. Então você, olhando para essa questão, volte lá em Efésios no capítulo 6, porque no versículo 4, nós já entramos nesse assunto, tem as obrigações de quem? Dos pais. Olha que responsabilidade do pai, criar um filho até a presença do Senhor. Não é simples assim. Nós citamos, por exemplo, o Davi como exemplo aqui, mas olha quantos problemas ele teve com os seus filhos, né? Olha quanto problema ele teve dentro da sua casa. Mesmo sendo um rei, uma pessoa assim, considerada por Deus, segundo o coração de Deus. Então nós devemos estar muito atentos. No capítulo 6 de Efésios, no versículo 4, a palavra de Deus diz: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação, né, ou na repreensão do Senhor, na palavra de Deus. Então a primeira coisa aqui que o pai ele tem que saber é que o filho, ele não pertence para o pai e para a mãe. Aquela alma pertence para quem? Para Deus. A Bíblia fala que nos céus todos nós vamos ser irmãos. Sim, a condição de ser pai, de ser filho, de ser vó, mas no céu todos nós vamos ser iguais. O pai precisa aprender que criar um filho não é pôr comida na mesa, não é pôr roupa. As pessoas acham que é isso, então as pessoas dizem assim: criar um filho não é só dar comida e roupa, hein? Custa caro criar um filho. Não, a palavra de Deus também não ensina nada disso no versículo 4. Você pode ver o versículo 4, porque tem muitos pais que acham que criar os filhos é dar melhor escola, é viver numa cidade avançada, é chegar numa festa de 15 anos, dar uma festa para a moça, aos 18 anos dar um carro para o seu filho, levar os filhos para a Disney, né? Não, isso não é ser o melhor pai, nem ter a melhor criação. O versículo fala na continuação aí que é criar os filhos aonde? Na doutrina do Senhor e na admoestação do Senhor, ou seja, na correção. Então, para cumprir o nosso papel como pai, primeiro você precisa cumprir o seu papel como pai. Para que seu filho cresça e assuma um papel como marido, assuma um papel como pai, você precisa dar o exemplo. Se você não der o exemplo, eles vão copiar vocês, porque a gente sabe que um casamento é feito de dois pecadores e o Xerox, né? Os filhos nossos, a gente é como se fosse uma máquina de Xerox, vai fazendo igualzinho, né? Lá em casa você vê como é, como a Ana responde, como o André responde, é tudo do jeito como você trata o filho. Então o pai precisa entender que ensinar a criança e corrigir também não é a questão de agressão, né? Porque antigamente os pais aí apanhavam e apanhava feio, né? A coisa fervia, né? Por quê? Porque tem muito pai que também acha que corrigir os filhos é descontar toda a raiva que ele tem no dia de trabalho, numa dificuldade, na sua frustração no filho. Tem gente que é assim. Tem gente que foi criado dessa forma. Corrigir os filhos não é agressão física. O que a Bíblia está falando? Repreender na palavra. A Bíblia fala sim de correção física, mas não da forma como muitas pessoas fazem, né? Nós estamos nesse caso aí que está sendo julgado, né? Mas quantos casos que são julgados que a criança morre ou não tem nem julgamento? No caso do Henry aí, que está na televisão. Como que pode um pai fazer aquilo, uma mãe, e as pessoas não falarem nada por causa de uma criança? Você pode ver que a raiz de tudo isso muitas vezes está envolvido o quê? O dinheiro. Mas quando você vai olhar a vida da pessoa, será que essas pessoas foram bons filhos? Foram boas filhas? E aí você vai descobrindo que as coisas não é assim, porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus.
E aí as pessoas têm muitos problemas durante a sua vida. Então o papel do pai, como está no versículo 4 aí, que é um dos papéis, o primeiro papel lá com Adão era como filho, depois como marido, nós pulamos essa parte e já fomos direto nos pais. É criar os filhos para quem? Para o Senhor, instruir os filhos, para que eles possam um dia, da mesma forma, frutificar, que esse é o mandamento que Deus deu para Adão e Eva e para nós, para que mais famílias cresçam e mais famílias conhecem o Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Olha só, você procura então na Bíblia aqui o papel dos pais, dos filhos, mas você não encontra o papel dos avós, né? Você encontra alguma coisa que a Bíblia fala sobre os avós, por exemplo, no Salmo 145, em Provérbios, no capítulo 16, versículo 31, a Bíblia fala sobre isso. É que na verdade os avós, eles já tiveram o seu tempo de pai, já tiveram o seu tempo de filhos e o tempo de pai. Então é justo que as vós, né, os nossos, hoje são as vós, né, minha mãe, meu pai já são avós, que eles tenham uma atenção. Não é eles que precisam dar atenção para nós como foi até a nossa criação. Chega uma idade que os nossos pais, eles precisam também de uma atenção, de uma doação, porque como fala o versículo 2, isso é justo. Agora é muito triste quando você chega num lar, o filho tem 30, 40, 50 anos, ali ainda como um chupim ali, que fica em cima do pai e da mãe, dando trabalho, não dá paz, leva problema, às vezes é o avô que precisa criar o filho e a filha. Quantos casos nós conhecemos que os pais nem têm a preocupação espiritual de levar os filhos para a casa do Senhor? Então os avós fazem esses papéis, né? Só que o avô está preocupado, né, com esse papel espiritual, muitas vezes o pai não está. Por quê? Porque os avós também já foram pais, e eles também já correram muito atrás do que Salomão fala, atrás do vento, atrás de coisas que não levam até Deus, que não levam à espiritualidade. Nós corremos muito atrás do dinheiro, mas nós esquecemos muitas vezes da nossa família, nós só vamos dar valor nela no final da nossa vida. Então os papéis dos avós, pode sim uma instrução, uma ajuda, um auxílio, mas isso é obrigação do pai e da mãe. Se os avós fizeram bem os seus papéis, então as suas gerações vão fazer bem os seus papéis diante de Deus. Você olhando aqui para a palavra de Deus, né? Então olha só, o capítulo 6 fala dos filhos e fala dos pais. Mas no capítulo anterior, no capítulo 5, no versículo 22, até o versículo 33, a Bíblia fala sobre o nosso outro papel. Você passa como filhos, depois você tem o papel que nós vamos entrar agora, que nós pulamos, que é do esposo e da esposa, e depois você tem o papel dos pais, não é assim? Olha, abra sua Bíblia em Provérbios, antes de a gente entrar nesse capítulo, porque a Bíblia diz, como nós até vimos, que é um presente a esposa e o esposo que é vindo do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 12, e versículo 5 e versículo 4, diz assim: a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como doença ou como câncer diante dos ossos dele. Então vocês que são filhos, vocês que ainda não casaram, vocês procurem pessoas espirituais. Procurem pessoas que vão ajudar vocês a cumprir a missão de vocês. Porque existe uma entrega no lar. Existe uma entrega quando você é filho, quando você é pai, quando você é marido, quando você é esposa. Há um sacrifício. Então quanto mais a pessoa amar a Deus e buscar obedecer a Deus, mais fácil é o seu papel a ser cumprido diante de Deus. Em Provérbios, no capítulo 18, e versículo 22, é muito conhecido, diz assim: aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios, capítulo 19, e versículo 14. A casa e os bens são herança dos pais. Olha que coisa boa, né? Quando o pai deixa uma casa, deixa uns bens, mas não só físico, mas deixa um nome de família, deixa as questões espirituais de entendimento para os seus filhos. Porém, continuação do versículo, do Senhor vem a esposa prudente. Então você quer encontrar uma esposa, um esposo prudente, ore para Deus e busque
busque um esposo e uma esposa num lugar chamado igreja, que é uma outra instituição de Deus, porque lá você vai encontrar boas pessoas. Agora, pode voltar em Efésios, só para fazer essa introdução no capítulo 5, aqui. Quando a gente fala de papéis, muitas vezes a gente não está preocupado com a nossa obrigação e o nosso dever, nós estamos preocupados em receber, né? Eu quero saber dos meus direitos. Como cidadão, como trabalhador, eu quero saber dos meus direitos. Então, da mesma forma, nós agimos em casa. Nós não estamos muito preocupados com os nossos deveres, nós estamos preocupados com os nossos direitos. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Porque diante de Deus existe o quê? As nossas responsabilidades e as nossas obrigações, né? A gente gosta, mais uma vez, de exercer os nossos direitos. Então eu chego em casa, eu pergunto lá para minha esposa, né? Se assim é combinado lá. Cadê o meu prato de comida? Cadê minha roupa lavada? Aí ela pode dizer, beleza, cadê a chave do carro? Cadê o tanque cheio, né? Que agora é minha vez de sair, você fica com as crianças aí, né? É um direito dela, se eu combinei com ela, né? Mas olha só, muitas vezes é aqui que começa o quê? As brigas em casa. Quando nós cobramos o direito e nós não olhamos para os nossos deveres. O que o Pedro disse para Jesus? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele não está preocupado com o dever que ele tem com o irmão, ele está preocupado em receber o direito. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos direito nenhum. Até porque a nossa vida não pertence mais para nós, ela pertence para Deus. A Bíblia deixa bem claro lá em Gênesis, primeiro relacionamento é Deus com o homem, depois Deus faz a Eva e o homem vai ter um relacionamento com o seu próximo. Embora Gênesis no capítulo 1 lembra que o homem vai ser imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, bem claro, o homem primeiro deve se relacionar com Deus. Então, se você não é um bom filho, você não vai ser um bom marido nem uma boa esposa, porque você não gosta de regras, você não gosta de fazer as suas obrigações, muitas vezes é nisso. E começa essa briga, porque em vez de nós fazermos um autoexame com a nossa vida, a gente começa a procurar em casa para ver quem que faz mais. Se é o homem ou a mulher, ou se no meu caso eu faço mais com a minha esposa, e aí isso é coisa que não dá certo. Tá? Você já pensou se Jesus fosse olhar para a igreja e querer tirar satisfação dos deveres e obrigação da igreja? Então cada indivíduo, ele tem o seu papel, ele tem as suas atribuições. Então o papel do homem na queda e também neste mundo, o homem ele tem a principal responsabilidade, que é a liderança espiritual da sua casa. O homem, ele é o cabeça da casa. Está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 2. Mas, muitas vezes, meus irmãos, na prática, a principal pessoa que leva essa consideração são as mulheres. Por quê? Porque os homens, muitas vezes, não querem tomar suas posições. Nós falamos semana passada, tomar posição como cabeça não é fazer a mulher de escravo, não é isso. Olha só, Efésios capítulo 5 e versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Olha só, ninguém está discutindo, né? Ninguém discute assim em casa. Eu quero discutir para ver porque o meu desejo de servir em casa é maior do que fulano, ciclano. Se um filho lava uma louça e o outro não lava, já dá briga. Casa que tem 2, 3 irmãos é assim, não é? Um lava a louça, aí o outro vai lá, suja uma louça lá, fala que o outro não lavou, é aquela briga, né? Não, hoje é o seu dia de lavar a louça, hoje é o seu dia de passar pano na casa, hoje é o seu dia de lavar o quintal, hoje é o seu dia de passear o cachorro. Você já viu alguém brigando assim? Não, eu vou fazer o serviço hoje, já viu? Não, isso não acontece em casa, né? Acontece do bonitão que nem eu, chego em casa, 6 horas, minha mulher está lá, põe os pezão no sofá lá e espero. Mas minha esposa também tem as atividades dela. Mas na questão espiritual, olha só o que a Bíblia está falando. É que o homem, ele é o responsável por essa questão, não é verdade? De cumprir o seu papel, é um ciclo. Se você for um bom filho, você vai ser um bom marido. Você vai cumprir o seu papel. E o papel da igreja é o quê? É ser submissa a Cristo.
porque Cristo entregou a sua vida para nós. Quando nós falamos dessa questão de papel da mulher, de submissão, isso é feito uma confusão danada e generalizada, porque as pessoas acham que a mulher passa a ser o quê? Passa a ser um objeto ou algo de escravidão para o homem, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a mulher ela vai estar submissa ao homem para cumprir a sua missão como família, de entregar uma instituição para Deus imaculada, sem mancha, santa e irrepreensível. Só que o homem precisa fazer esse papel. Em 1 Coríntios no capítulo 7, as pessoas confundem isso. Porque o papel do homem também é muito difícil. O papel do homem é ser como Cristo. Se precisar, ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. Ele tem que entregar a sua família imaculada para Deus. Mas geralmente os homens nos lares são os primeiros a dizer: hoje eu não vou para a igreja. Minha mulher é obrigada a fazer as coisas que eu quero. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 2 diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pegue a sua mulher a devida benevolência, olha só. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido tem esse poder sobre o seu próprio corpo, quer dizer, do marido. Mas tem também a mulher. Então olha só o que a Bíblia nos ensina. Que a vida de uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que falar, é que há um consentimento dentro do lar, para assumir a posição dos papéis. Primeira coisa que a pessoa tem que entender, é que a vida da esposa e do esposo não pertence nem para ele mesmo. Pertence primeiro para quem? Para Deus. Depois a minha vida como esposo, diante do papel que eu tenho de cuidar da minha família e dos meus filhos, a minha vida não pertence a mim, pertence a eles. Olha só o que a Bíblia está falando aqui, 1 Coríntios, no capítulo 7. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no corpo do marido. E também da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Então olha só, não fica preocupado com deveres e obrigações, não, no sentido que o outro tem que fazer. Faça você. Volta lá em Efésios no capítulo para a gente poder seguir e terminar. No capítulo 5, versículo 22. Eu devia ter começado a ler tudo junto aqui, mas acabei pulando. Efésios capítulo 5 e versículo 22. Dentro de um lar, para assumir as posições, as mulheres não querem ser submissas à missão que o homem tem. E os homens também não querem dar a sua vida pelas suas esposas. Então essas coisas não funcionam diante de Deus. Ok? E aí, a questão dos lares precisa ter esse consentimento, esse entendimento mútuo, que a família, ela não é nem do marido que manda na casa e nem da mulher. A família que nós temos pertence a Deus. Deus é o dono da família. Embora que cada um tenha um papel dentro da sua própria casa. Então a questão às vezes começa assim, né, em casa. Quem que manda na casa? Aí você vai perguntar para o filho, né? Quem que manda na sua casa? Sua mãe ou seu pai, né? Uma criança de 2 anos não vai saber responder, mas uma criança de 7 anos, ela já tem entendimento. Então a resposta de uma criança de 7 anos reflete muito como que é a nossa família espiritualmente. Se tem falta de algum preparo, alguma coisa, quem que manda na sua casa? Quem manda lá na minha casa é minha mãe, né? Olha, uma criança já, um jovem que nem o Natan, se ele responder isso, mostra totalmente que aquela casa não é uma casa preparada espiritualmente. Porque a resposta do Natan, se fosse dar uma resposta dessa, deveria ser, é Deus que manda lá na minha casa. Então as pessoas ficam com discussões que não levam a questão nenhuma. É claro que a nossa casa tem 2 aspectos. Existe o aspecto físico, que envolve mais a mulher, e o aspecto espiritual, que envolve o papel de quem? Do homem. Você tem uma casa? Você tem uma cama? Você tem uma bicicleta? Você tem um carro? Você tem um utensílio? Você tem, não tem? Tem um monte de coisa. Quando chega no Dia das Mães, aqui, né? O que a mãe ganha? Mãe ganha uma batedeira, mãe ganha um micro-ondas, mãe ganha um DVD, minha mãe ganhou um videocassete quando era pequeno, né? Pensa que
Foi o zóio da cara, irmão Luiz. É o presente da mãe. Então, do aspecto físico, essa questão da casa, quem manda na casa, está ligada à mãe. É a mãe que tem cuidado. Eu tenho certeza que quando o irmão Rodrigo e a irmã foi casar aqui, quem cuidou do enxoval da casa foi ela. Isso é da mulher, isso é da natureza da mulher, né? Eu tenho certeza que o irmão Rodrigo não brigou, falou, não, o tapete do quarto, a hora que eu levanto de manhã, tem que ser verde musgo, porque eu torço pro Palmeiras. Ele não falou uma coisa dessa, ele nem sabe o que tinha, não tinha, o que ele comprou, cor de toalha. Ele não sabe de nada, sabia alguma coisa? Não sabia. Isso é decisões dela, é cuidado dela. Agora, quando foi comprar um carro, o que aconteceu? Aí o irmão Rodrigo já entrou na questão, não é verdade, irmão Luiz? Aí ele já foi lá ajudar para decidir. Pode ter decidido o carro que ela gosta, uma coisa que ela gosta. Então o lar não tem briga. Um lar cristão deve ter o quê? O amor. O base é o relacionamento, é do amor. Por que você vê muitos filhos batendo em pais? É porque a base do relacionamento da família, em muitos casos, é a violência, não é amor. O filho não aprendeu a amar a mãe e o pai, ele aprendeu a ser disciplinado pelo pai e a mãe através da violência. Então essas coisas acontecem. Agora, quando chega o dia dos pais, o que o pai ganha? Você está dando risada, né? Vai chegar a sua hora, viu, Daniel? O pai ganha cinto, o pai ganha uma meia, né? O pai antigamente ganhava um lenço, ganha uma cueca, né? Dificilmente o pai vai ganhar uma televisão, né? Essas coisas é rara, né? Então, nesse aspecto, meus irmãos, é da natureza. Uma posição física. Eu não vou ficar brigando em casa por uma questão ou outra. É claro que nesse sentido, a mulher manda em casa. Eu não vou falar para ela, sai de casa aqui, você tem que comprar a toalha da cor tal. Não, ela vai escolher a cor da toalha que ela quer, né? Mas o que o lar cristão precisa? Ele precisa ser espiritual. Ele precisa que o homem desempenhe o seu papel, a sua posição, que é o quê? Ser o cabeça. Que os filhos tenham respeito pela palavra de Deus através da liderança do pai. Mas acontece que às vezes o pai não toma essa posição. Aí o que acontece? É a mãe que tem que fazer esse papel. Então você perceba que quando o filho não faz o papel que precisa e toma a posição que precisa dentro de casa, o pai ou a mãe, o que acontece? Exige mais sacrifício ainda, exige mais trabalho, porque a família, ela está interdependente um do outro, ela depende um do outro. Então olha só para a gente terminar, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Agora a mulher só vai cumprir esse papel se o homem cumprir o papel dele. Versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou o quê? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para aprender de si mesmo, que seja igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser os seus maridos, amar a sua própria esposa, ou a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta ela a si mesmo. Você não quer, por exemplo, pôr o seu dedo no fogo para pegar alguma coisa. Por quê? Porque vai queimar, vai doer. Da mesma forma, você não pode querer que uma pessoa que está próxima a você aconteça isso. Então, a responsabilidade começa pelos homens. Porque quando a Eva pecou, meus irmãos, ela pecou porque o Adão, como líder daquela casa, não estava o quê? Não estava presente. Continuação do versículo 31. Deixará o homem o seu pai e sua mulher e unirá... Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unirá o quê? A sua mulher. Então nós falamos na semana passada, cadê o Adão? Líder, cuidando da sua família. Cadê a Eva, preservando a palavra de Deus, ensinando os seus filhos e cuidando em memória daquilo que Deus falou antes do pecado, né? Foi cuidar dos filhos depois. Mas no pecado,
o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter pensado e entrado embaixo dessa submissão. Olha, a missão do meu marido é levar a minha família espiritualmente para Deus. Então eu preciso ajudar, eu preciso ser uma auxiliadora. Mas as pessoas preferem o quê? Ficar brigando em casa. Quem manda, desmanda, quem dá uma ordem ou quem não dá ordem, sendo que a instituição família pertence para quem? Pertence para Deus. Enquanto nós discutimos coisas banais, nós deixamos de cumprir a nossa missão aqui neste mundo, que é ser imagem e semelhança de Deus, através da família. Amém?